Eu enterrei o sogro da minha irmã vivo, debaixo do piso da adega da família, e assisti ao pânico dele enquanto o ar rareava, sabendo que ele merecia cada segundo de asfixia por ter destruído a minha vida. Mas antes disso, eu o fiz implorar, sussurrando promessas vazias de perdão enquanto as paredes de pedra ecoavam os seus gritos abafados. E o mais irónico? Ele morreu acreditando que eu era ainda o mesmo rapaz pobre que ele havia cuspido fora da porta 10 anos antes, sem imaginar que a sua própria fortuna, e a lista de doações que ele tanto prezava, seria o veneno que eu usaria para o sufocar. Eu nasci nas ruas empedradas do Bairro Alto, em Lisboa, onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao fedor de urina nos becos estreitos, e o sol escaldante batia nas fachadas descascadas como um lembrete cruel de que a beleza da cidade era só para os turistas. Minha mãe, uma costureira viúva com mãos calejadas de tanto remendar vidas alheias, criava-me à minha irmã mais velha, Ana, com o suor de turnos intermináveis numa fábrica de têxteis em Alcântara. Ana era a luz da nossa casa, loira, de olhos verdes como o Tejo ao amanhecer, com um riso que preenchia os silêncios pesados das noites em que o dinheiro não chegava para o pão. Eu, por outro lado, era o erro, o rapaz magro com sardas e um temperamento que ardia como o vinho do Douro envelhecido demais. Aos 18 anos, Ana conheceu João, o herdeiro de uma das famílias mais antigas de Lisboa, os Castros, donos de vinhas no Alentejo e de prédios que se erguiam como sentinelas sobre o Chiado. João era charmoso, com o queixo esculpido e um sotaque arrastado de quem passava verões em Cascais, mas era o pai dele, o Dr. Manuel Castro, o sogro que eu aprenderia a odiar como a praga, quem realmente comandava o império. Manuel era um homem de 60 anos, alto e seco como uma sobreira centenária, com olhos cinzentos que dissecavam as pessoas como um misturi. Ele havia construído a fortuna da família do nada, ou assim contava nas festas de caridade no Hotel Ritz, onde posava como filantropo enquanto esmagava fornecedores com contratos leoninos. Quando Ana anunciou o noivado, pensei que era o fim das nossas noites de sardinha latada e sonhos adiados. Vamos subir, irmãozinho, disse ela, abraçando-me com força no nosso apartamento apertado em Alfama. O Manuel é severo, mas justo. Ele vai ver que és parte da família agora. Eu ri, amargo, porque já sabia como os ricos olhavam para os de baixo, como se fôssemos moscas num copo de porto. Mas fui ao jantar de noivado no Palacete dos Castros, em Belém, vestindo o meu melhor casaco, um presente de segunda mão da loja de caridade da paróquia. A casa era um labirinto de azulejos azuis e retratos de antepassados de peruca, com o ar carregado de incenso e o murmúrio de conversas em francês. Manuel sentou-se à cabeceira da mesa de mogno, flanqueado por advogados de fato cinza e uma mulher pálida que era a sua terceira esposa, uma ex-atriz de telenovelas com joias que tilintavam como algemas. Ana brilhava ao lado de João, mas eu era o intruso. Então, o irmão da noiva, disse Manuel, erguendo uma taça de vinho tinto sem me olhar nos olhos. O que fazes da vida, rapaz? Trabalhas na construção, ou ainda estás à procura? As risadas ecoaram como vidros partidos. Eu engoli o orgulho, respondendo que estudava engenharia na Universidade Técnica de Lisboa, pagando as propinas com bolsas e empregos noturnos como porteiro num bar de fado em Alfama. Mas Manuel inclinou-se para a frente, os olhos frios como o Atlântico em dezembro. Engenharia? Bom. Mas lembra-te, filho, nem todos nascem para erguer impérios. Alguns constroem fundações, e ficam debaixo da terra. Ele riu, e o resto da mesa seguiu, exceto Ana, que apertou a minha mão por baixo da toalha. Naquela noite, de volta ao meu quarto úmido, jurei que um dia ele engoliria aquelas palavras. Não por vingança imediata, eu era jovem demais para isso, mas por uma fome que crescia no meu peito como as eras que invadem as muralhas antigas de Óbidos. Ana casou-se 6 meses depois, numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, com eu como padrinho relutante, vestindo um fraque que me coçava como culpa. Manuel apertou-me a mão no final, sussurrando, cuida da tua irmã, mas não te metas nos nossos assuntos. Não pertences aqui. Não pertencia. Aquelas palavras cravaram-se em mim como espinhos de uma coroa de espinhos. Nos anos seguintes, Ana e João tiveram uma filha, a pequena Sofia, e eu via-os esporadicamente, jantares formais onde Manuel discorria sobre as suas doações à Cruz Vermelha ou ao Museu Nacional de Arte Antiga, posando como Salvador de Lisboa. Ele doava milhões, sim, mas só para limpar a imagem de um homem que havia arruinado vidas, um fornecedor que se suicidou após um litígio, uma amante grávida que ele mandara embora com uma pensão irrisória. Eu lia os jornais, via as entrelinhas. E enquanto isso, eu construía a minha própria vida, formei-me, arranjei emprego numa firma de engenharia em Setúbal, mas o salário mal cobria o aluguer de um teu em Chelas. Aos 25 anos, tudo mudou. Ana ligou-me numa noite de temporal, o vento uivando contra as janelas como almas penadas. Vem, por favor. O pai. O Manuel. Ele descobriu sobre o João. Descobriu o quê? João, o filho perfeito, estava a afundar-se em dívidas de jogo no Casino Estoril,
apostando fortunas em roleta para impressionar os amigos de Cascais. Manuel cortara-lhe o acesso à conta bancária, e João, em pânico, roubara joias da mãe para vender no mercado negro de Moraria. Ana chorava, Sofia aos berros ao fundo. Ele vai divorciar-nos. Diz que eu sou cúmplice, que a família não tolera escândalos. Eu fui. Dirigi toda a noite pela A2, o para-brisas lavado pela chuva como lágrimas não choradas. Cheguei ao palacete ao amanhecer, o céu cinzento sobre o Tejo como uma mortalha. Manuel esperava-me na biblioteca, rodeado de livros encadernados em cor que nunca lera, um copo de conhaque na mão. Ah, o irmão protetor, zombou ele. Vais salvar a puta da tua irmã. Ela sabia dos jogos do João. Elas sempre sabem. As palavras atingiram-me como um murro no estômago. Ana, a minha Ana, que sacrificara tudo por amor. Não toques nela, rosnei, aproximando-me. Ele riu, um som seco como folhas mortas. Ou quê? Vais bater-me, rapaz? És um ninguém. Sai da minha casa. Não pertences aqui, nunca pertenceste. Ele chamou os seguranças, 2 brutamontes de fato escuro que me arrastaram para fora como um cão vadio. Enquanto caía no cascalho da entrada, ouviu gritar para Ana, escolhe, ele ou a tua filha. Ela escolheu a família, claro. Mandou-me uma mensagem dias depois, desculpa, irmão. É pelo bem da Sofia. Eu parti para o Alentejo, contratado num projeto de irrigação em Évora, longe do veneno de Lisboa. Mas o ódio fermentava em mim como vinho azedo. Trabalhei dia e noite, poupando cada cêntimo, investindo em ações de energias renováveis, um setor em ascensão com os subsídios da União Europeia. Aos 28, criei a minha própria empresa, Solarad, painéis solares para vinhas alentejanas, aproveitando o sol impiedoso da planície para gerar eletricidade limpa. Era lógico, era real, nada de sonhos, só números e suor. Em 5 anos, Solarad valia milhões. Eu era rico, mas invisível, um fantasma que Manuel nunca imaginaria. Regressei a Lisboa aos 33, comprando uma penthouse discreta no Parque das Nações, com vista para o rio que tanto amava. Ana contactou-me esporadicamente, mensagens frias sobre Bartas da Sofia, mas eu respondia com distância. O ódio não se extinguira, transformara-se em algo mais afiado, uma lâmina temperada no fogo da paciência. Comecei a infiltrar-me no mundo dos Castros, não como inimigo declarado, mas como benfeitor anónimo. Doava à fundação de Manuel, a Castro Benevolente, que ajudava órfãos de Alcântara, ironicamente perto de onde eu crescera. Milhares de euros, sem nome. Ele gabava-se nos jornais, um doador misterioso apoia a nossa causa. Deus abençoe os anónimos. Mas eu planeava mais. Contratei detetives privados, ex-PJ de Aveiro, para mapear as fraquezas da família. Descobri que João, agora sóbrio mas quebrado, gerenciava as vinhas falidas no Alentejo, bebendo à socapa. Ana era uma sombra, depressiva, a tomar ansiolíticos prescritos por um psiquiatra caro. E Manuel? Aos 70, o coração dele fraquejava, arritmias, murmurava o relatório médico vazado. Ele atualizava o testamento mensalmente, doando cada vez mais para a fundação, como se o dinheiro pudesse comprar a salvação. O plano nasceu numa noite de insônia, o Tejo Negro lá embaixo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes. Eu seria o doador final, o nome que o destruiria. Mas não bastava dinheiro, precisava de humilhação, de o ver rastejar. Comecei devagar, uma doação de 500 mil euros à fundação, ainda anónima, mas com uma nota, para os que foram cuspidos para fora. Manuel leu-a no evento de gala no Convento do Carmo, franzindo o sobrolho para os jornalistas. Um gesto poético, disse ele, mas eu via o desconforto nos seus olhos, transmitido ao vivo na RTP. Meses depois, outra, 1 milhão, para um centro de reabilitação em Alfama, onde eu crescera. Desta vez, semi-anónimo, o meu apelido falso, Ribeiro, um eco do meu avô pescador. Manuel começou a investigar, ligando para advogados em pânico. Quem é este Ribeiro? Um rival. Rival? Não, só o rapaz que ele havia chutado como lixo. Eu observava de longe, bebendo café em esplanadas do Rocio, vendo as notícias. Ana ligou-me uma vez, o pai está obcecado com um doador. Diz que é uma praga. Rime, baixo. Diz-lhe para rezar, mana. Os fantasmas voltam. O clímax aproximava-se. Convidei-os para um jantar, não como irmão, mas como filantropo convidado pela fundação. Manuel aceitou, curioso. Vesti-me como um homem novo, fato italiano, relógio suíço, o cheiro de colónia cara disfarçando o cheiro de vingança. O jantar foi no Tivoli, sob candelabros de cristal, com Ana pálida ao meu lado, sem me reconhecer até eu me sentar.
sussurrou ela, os olhos arregalados. Eu, respondi, erguendo a taça. Manuel chegou atrasado, o rosto marcado por rugas como sulcos de vinhas secas. Senhor Ribeiro, disse ele, apertando a minha mão com força excessiva. O homem misterioso. Sorri, fino. Não tão misterioso agora, Dr. Castro. Durante o jantar, discorremos sobre vinhos, eu, conhecedor das uvas alentejanas graças aos meus projetos solares, ele, o patriarca fingindo superioridade. Mas quando o diretor da fundação anunciou a nova doação, 10 milhões, no meu nome verdadeiro, para um asilo em Belém, o ar gelou. Manuel engasgou com o vinho, o rosto avermelhado como tomate maduro. Tu? O irmão da Ana. O ninguém. Eu, repeti, devagar. E agora, pertenço. Ele levantou-se, tremendo, apontando o dedo ao surdo. Isto é chantagem. Roubo. Vou chamar a polícia. Mas o diretor sorriu. É generoso, Dr. Castro. O seu império deve estar grato. Ana chorava em silêncio, João olhava para o prato. Eu inclinei-me para Manuel, lembra-se do que disse. Não pertenço. Mas o meu nome na lista de doações muda tudo, não é? Ele saiu a cambalear, o orgulho estilhaçado. Naquela noite, recebi uma mensagem dele, encontra-me amanhã. Precisamos falar. Era o começo do fim. O ódio, que eu pensara controlado, rugia agora como o mar em sagres durante a tempestade. Eu iria ao encontro, não para perdoar, mas para enterrar. O encontro foi marcado na adega da família, em Évora, um lugar que Manuel escolhera por ironia, ou talvez por arrogância, achando que o vinho o protegeria da humilhação. Dirigi para sul pela A6, o Alentejo estendendo-se como um tapete de cortiça e trigo dourado, o sol do meio-dia queimando o asfalto como se o próprio céu conspirasse a meu favor. A adega dos Castros era um bunker subterrâneo, escavado na rocha calcária, com barris de carvalho envelhecendo néctares que custavam mais que o meu primeiro salário anual. Eu conhecia o lugar de visitas passadas, quando Ana ainda me convidava para colheitas, antes de o medo acalar. Cheguei ao meio-dia, o ar quente tremulando sobre os vinhedos como miragens. Um empregado de bigode grisalho, o velho Tomás, que me reconhecera como o cunhado pobre, levou-me pelas escadas em espiral abaixo da terra. O cheiro era inebriante, terra úmida, levedura e o doce podre de uvas pisadas. Manuel esperava no fundo, de pé junto a uma mesa de carvalho tosco, rodeado de garrafas poeirentas. Vestia uma camisa de linho amarrotada, sem gravata, um sinal de desleixo que eu nunca vira nele. Os olhos, porém, ardiam com a fúria de um touro enjaulado. Sentado, ordenou ele, apontando uma cadeira. Obedeci, mas só para o ver ferver. Ele serviu 2 copos de um tinto encorpado, o Monte do Carmo de 2015, e empurrou um para mim. Bebe. Talvez o álcool te lembre de onde vieste, das tabernas de Alfama, não das salas de conselho. Bebi, devagar, sentindo o tanino agarrar-se à língua como garras. Eu lembro-me de tudo, Manuel. Cada palavra. Não pertences aqui. Lembra-se. Na biblioteca, com os seus livros falsos e o seu conhaque caro. Ele riu, um som rouco quicou nas paredes de pedra. Ah, o ressentimento. É como este vinho, azedo no início, mas com o tempo. Aceitável. O que queres, rapaz? Dinheiro. Uma posição na empresa. Ou só humilhar um velho? Quero justiça, respondi, a voz baixa como o ronco distante de um comboio. Você destruiu a minha família. Cuspiu-me fora, isolou a Ana. Ela liga-me agora, sabe? Às 3 da manhã, a chorar porque a Sofia pergunta pelo tio que desapareceu. Culpa tua. Manuel inclinou-se para a frente, o rosto a centímetros do meu, o hálito azedo de tabaco e medo. Justiça. Eu construí isto tudo do nada. O meu pai era um lavrador em Trás-os-Montes, morreu de fome na grande fome. Eu lutei, enganei, sim, mas sobrevivi. Tu? És um oportunista. Esses painéis solares. Subsídios europeus, favores políticos. Não és melhor que eu. As palavras doeram, porque havia verdade nelas. Solarade crescera com apoios do governo, lobby em Bruxelas, noites em hotéis de 5 estrelas onde eu fechava olhos para irregularidades. Mas eu usara isso para subir, não para esmagar. Talvez não, concedi. Mas eu não finjo ser santo. As tuas doações. Lavagem de imagem. Aquele fornecedor que se matou em 2008. Chamava-se António Mendes, de Setúbal. Deixou 3 filhos sem pai. Eu sei, porque um deles trabalha para mim agora. O rosto de Manuel empalideceu,
as veias no pescoço pulsando como serpentes. Como ousas? Isso foi um acidente, um suicídio por depressão. Mas os seus olhos traíam a mentira, o cálculo frio de um homem que via humanos como balanços. Ficámos em silêncio, o gotejar distante de água nas pedras marcando o tempo como um relógio fúnebre. Então, ele mudou de tática, a voz amolecendo como cera derretida. Olha, rapaz. Irmão. Eu errei. Com a Ana, com o João. Ele é fraco, mas tu. Tu és forte. Junta-te a nós. A Fundação precisa de um rosto jovem. Doa mais, e eu publico, o generoso cunhado dos Castros salva Lisboa. Rime, genuíno, o som ricocheteando nas paredes. Doar mais. Para quê? Para tu te gabares no Ritz. Não, Manuel. Quero ver-te cair. Devagar. Como eu caí. Ele levantou-se, derrubando a cadeira com um estrondo. Saia. Saia da minha adega, da minha vida. Vou-te destruir, advogados, imprensa, tudo. Mas enquanto subia as escadas, eu via o tremor nas suas mãos, o peito arfando. O coração dele, frágil como vidro rachado. Deixei Évora ao pôr do sol, o céu em chamas sobre as planícies, e liguei para o meu contacto na imprensa, um jornalista freelance de Faro, faminto por escândalos. Publique isto, o Dr. Manuel Castro, filantropo de Lisboa, acusado de assédio laboral por ex-empregados. Detalhes em anexo. Anexei os relatórios dos detetives, depoimentos, e-mails, provas de pagamentos silenciosos para calar bocas. Na manhã seguinte, o Correio da Manhã estampava, o anjo das doações, segredos sujos do Império Castro. O caos irrompeu. Ana ligou-me em prantos, o que fizeste? O pai está furioso, a fundação em risco. O que ele merecia, mana, respondi. Pergunta-lhe sobre o António Mendes. Ela calou-se, e ouviu o clique da linha, a primeira rachadura na sua lealdade cega. Manuel contra-atacou, claro. Mandou-me uma intimação, calúnia, difamação, exigindo 10 milhões em danos. Os meus advogados, de um escritório em Coimbra, riram-se. Ele não tem nada, disseram. As provas são sólidas. Mas eu sabia que não era sobre ganhar, era sobre o desgaste, o veneno lento. Enquanto isso, aprofundei o plano. Comprei ações da empresa Vinícola dos Castros, através de holdings offshore nas Ilhas Caimán, um truque que aprendera com os melhores. Aos poucos, tornei-me acionista minoritário, mas influente. No conselho, votei contra expansões arriscadas, forçando cortes. João, o gestor, culpava-se a si próprio, afundando-se mais na garrafa. Uma noite, em Lisboa, encontrei-me com Ana num café discreto em Madragoa, o ar salgado do rio misturando-se ao aroma de bolos de arroz. Ela envelhecera, linhas no rosto, olhos vazios como o areal de comporta em maré baixa. Porquê, irmão? Nós éramos tudo o que tínhamos. Éramos, repeti. Até ele nos separar. Ele não te ama, Ana. Ama o controlo. Lembra-te da Sofia, ensina-lhe a não se curvar. Ela tocou a minha mão, hesitante. O pai quer te ver. Diz que tem uma proposta. Paz. Paz. O ódio em mim era um incêndio florestal no verão algarvio, devorando tudo. Mas fui. De volta à adega, meses depois, o outono trazendo chuvas que transformavam os vinhedos em lama. Manuel esperava, mais magro, o fato pendurado nos ombros como asas quebradas. Assina isto, disse ele, empurrando um documento. Era um acordo, eu doaria 20 milhões à fundação, em troca de silêncio mútuo e uma posição no conselho. Li devagar, o papel farfalhando como folhas secas. E se eu recusar? Perdes tudo. Eu sei dos teus subsídios falsos, das comissões em Solarade. Um telefonema para o Tribunal de Contas, e vais para a cadeia como o ladrão que és. Bluff. Mas o suficiente para o medo me roer. Assinei, mas não antes de adicionar uma cláusula. O doador tem direito a auditar as finanças da fundação anualmente. Ele assinou, aliviado, sem ler as entrelinhas. O meu cavalo de Troia entrara. Nos meses seguintes, auditei. Descobri desvios, milhões da fundação para contas pessoais de Manuel, despesas administrativas que pagavam iates em lagos. Publiquei o relatório anónimo, Vozes da Verdade, no público. O escândalo explodiu, buscas da PJ, manchetes em todo o lado. Manuel negou, mas as provas eram irrefutáveis. Ana visitou-me na penthouse, a Sofia a dormir no sofá, exausta de birras. Ele vai à falência. O João fugiu para a Espanha. O que queres mais?
Que ele peça perdão, sussurrei. De joelhos. Ela abanou a cabeça, lágrimas caindo como chuva de novembro. Ele não vai. Mas eu. Peço desculpa. Por ter escolhido. Abraço-a, o cheiro dela, lavanda e tristeza, transportando-me de volta à infância. Escolhe agora, Ana. Nós contra ele. Ela partiu, mas algo mudara. Dias depois, Manuel ligou, vem à adega. Sozinhos. É hora de acabar disto. Sabia que era uma armadilha, mas o ódio me cegava. Dirigi para Évora sob uma lua cheia, as estrelas como olhos acusadores. Tomás abriu a porta, o rosto pálido. Ele está lá embaixo. Cuidado, senhor. Desci, o coração martelando como um pistão. A adega estava escura, só uma lanterna solitária iluminando a mesa. Manuel estava lá, mas não sozinho, dois homens de fato, os mesmos seguranças de anos atrás, flanqueando-o como cães de guarda. Traição, disse eu, parando. Negócios, corrigiu ele, um sorriso torto nos lábios. Vais assinar a transferência dos teus ativos para a fundação. Ou estes cavalheiros quebram-te as pernas. Depois, um acidente na autoestrada. O medo gelou-me, mas o ódio era mais quente. Matem-me, e o meu testamento doa tudo para caridade, menos 1 cêntimo para ti. Ele riu. Testamento. Já anulei as tuas doações passadas. Advogados, lembra-te. Bluff de novo. Mas os seguranças avançaram, punhos cerrados. Lutei, um soco no queixo de um joelho no estômago do outro, mas eram profissionais. Manuel assistia, bebendo conhaque. Acabem com ele. Então, o caos, um grito de Tomás lá em cima, sirenes ao longe. Alguém, Ana. Havia ligado para a GNR. Os homens fugiram pelas saídas secretas, Manuel ficou petrificado. Eu levantei-me, sangue na boca, e agarrei-o pela gola. Acabou, velho. A polícia chegou, algemando-o por tentativa de extorsão. Ele gritou, é uma armadilha. Ele é um monstro. Mas as câmaras da adega, instaladas por mim durante a auditoria, gravaram tudo. Naquela noite, de volta a Lisboa, Ana esperava na minha porta, Sofia nos braços. Eu chamei-os. Escolhi-te. O alívio foi como o primeiro gole de água após o deserto. Mas o ódio por Manuel não morrera, só hibernava. Ele esperava julgamento, a fundação congelada, a família em ruínas. Eu doaria mais, não para ele, mas para reconstruir o que ele destruíra. Porém, no fundo, eu sabia, a vingança verdadeira não acaba com algemas. Ela cava mais fundo, como raízes em solo árido. O julgamento de Manuel Castro começou numa manhã de nevoeiro em Lisboa, o Palácio da Justiça no terreiro do Paço engolido por uma bruma que subia do Tejo como fantasmas do passado colonial. Eu sentei-me na galeria, invisível entre os jornalistas e curiosos, o coração um tambor surdo sob o fato cinzento. Ana estava ao meu lado, rígida como uma estátua de mármore, a mão dela na minha como uma âncora em mar revolto. Sofia brincava com um boneco no colo dela, alheia ao circo, flashes de câmaras, murmúrios de escândalo, o cheiro de suor e perfume barato misturando-se no ar abafado da sala. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos cansados de Setúbal, bateu o martelo, silenciando o burburinho. Manuel entrou algemado, mas ainda com dignidade, fato impecável, cabelo penteado, o queixo erguido como se fosse ele o acusador. Extorsão, fraude fiscal, assédio, leu o procurador, uma mulher de voz afiada como faca de cozinha alentejana. O réu usou a sua posição para intimidar um filantropo rival, desviando fundos de uma fundação de caridade para fins pessoais. Manuel negou tudo, a voz ecoando como trovão num barril vazio. Mentiras. Este homem apontou para mim quando me chamaram como testemunha, é um vingador obcecado. Eu construí Lisboa. Doações para hospitais, escolas. Ele quer destruir o meu legado por ciúmes de classe. Levantei-me, as pernas firmes apesar do nó no estômago. O tribunal cheirava a cera de polir e desespero antigo. Ciúmes, Dr. Castro, respondi, olhando nos olhos. Não. Justiça. Você disse que eu não pertencia à sua família. Cuspiu-me fora como lixo. Mas o meu nome na lista de doações. Isso mudou tudo. Ou mudou? Gritos da defesa, objeção. Irrelevante. Mas o juiz permitiu, e eu continuei, a voz ganhando força como o fado de Amália num palco escuro. Contei tudo, o jantar de noivado, as palavras venenosas, o isolamento de Ana. Mostrei e-mails, gravações da adega, o som dos punhos, o riso dele. A galeria ofegou quando a fita rodou,
acabem com ele. Ana apertou a minha mão até doer, lágrimas silenciosas escorrendo. O procurador chamou testemunhas, o filho de António Mendes, agora engenheiro na Solarad, voz trêmula ao descrever o pai enforcado no armazém de Setúbal. Ele disse: o Castro vai pagar as propinas dos miúdos. Mas não pagou nada além de silêncio. Outros vieram, ex-empregados, amantes pagas, todos com cicatrizes invisíveis. Manuel desmoronou devagar. No terceiro dia, sob fogo cruzado, admitiu desvios menores, para manter o império vivo. Mas negou a extorsão. Ele me provocou. Anos de doações falsas, para me humilhar. Falsas, ecoei do banco das testemunhas. Eu doei porque via o bem que podia fazer, o bem que você corrompeu. Hospitais sem camas porque o dinheiro foi para o seu iate em Lagos. O júri, lisboetas comuns, de rostos marcados pelo metro e pelo desemprego, deliberou 2 horas. Verdito, culpado em todas as acusações. 10 anos de prisão, multas que liquidariam o que restava do império. Manuel urrou ao ouvir, debatendo-se contra os guardas: eu sou Castro. Lisboa precisa de mim. Enquanto o arrastavam, os nossos olhares cruzaram-se. Nos dele, ódio puro, misturado com algo novo, medo, cru como o mar em Nazaré. Isto não acaba aqui, rapaz, sussurrou ele. Não pertences. Nunca. Saí para o terreiro do Paço, o sol furando o nevoeiro como uma lâmina. Jornalistas cercaram-me: Sr. Oliveira, planeia mais doações. Sorri para as câmaras. Sim. Para os que foram esquecidos. Como eu. Ana e eu caminhámos pelo Arco do Triunfo, Sofia correndo à frente, rindo de pomos. Obrigada, murmurou ela. Por não desistires de nós. Desistir? Nunca. Mas ele. Ele que apodreça. Nos meses seguintes, reconstruímos. Ana divorciou-se de João, que se perdera em Barcelona com dívidas novas. Mudámo-la para um apartamento em Campo de Ourique, perto do meu, com vista para o Jardim da Estrela. Sofia chamou-me tio herói, e eu ensinei-a a plantar girassóis no terraço, sementes de resiliência, como as que a mãe dela plantara em mim. Solarad floresceu, contratos com o governo para solarizar vilas no interior, criando empregos em terras esquecidas. Doava metade dos lucros, não para fundações corruptas, mas diretamente, bolsas para órfãos de Alcântara, clínicas em Moraria. O meu nome aparecia nas listas agora, não como fantasma, mas como força. Mas o ódio. Ele sussurrava nas noites solitárias, quando o Tejo lambia as margens como uma língua acusadora. Manuel apelou, claro, de uma cela em Évora, alegando perseguição pessoal. Os média devoravam, o fantasma das doações versos. O rei caído. Eu ignorava, focado no futuro. Então, veio a carta. Anônima, mas o selo era da prisão, caligrafia trêmula, tinta azul desbotada. Rapaz, errei. O cancro come-me por dentro. 8 meses, dizem os médicos. Vem ver-me. Pela Ana. Cancro. O velho era humano, afinal, carne fraca sob a armadura de orgulho. Ana implorou: vai, irmão. Fecha o ciclo. Hesitei, o peito apertado como um nó de marinheiro. Ir era perdoar. Ou a última facada. Marquei a visita para uma tarde de outono, folhas douradas caindo nos vinhedos como confetes fúnebres. A prisão era um bloco cinzento encozido, cheiro a desinfetante e resignação. Manuel esperava na sala de visitas, magro como um espectro, a pele amarelada como vinho estragado. Sem algemas, privilégios de quem for alguém. Senta-te, crocitou, a voz rouca de quimioterapia. Sentei, o plástico da cadeira rangendo. O que queres, Manuel? Perdão. A palavra saiu como cuspe. Eu vi os teus projetos. As vilas iluminadas. És melhor que eu. Sempre foste. Rime, baixo. Perdão? Por isolares a Ana. Por tentares matar-me. Ele tossiu, um som úmido e podre. Medo. Eu via em ti o que eu fui, faminto, ambicioso. Ameaçavas o meu mundo. Mas agora. Nada resta. A fundação é tua, se quiseres. Oferecia-me um império em ruínas. Ironia cruel. Não quero o teu lixo. Quero que sofras, sozinho. Os olhos dele brilharam, não de lágrimas, mas de fúria residual. Então vai. Mas lembra, o sangue é espesso. A Ana carrega o meu veneno. Um dia, voltarás a mim.
Levantei-me, o ar da sala sufocante. Nunca. Apodrece em paz. Dirigi de volta sob chuva torrencial, os limpa-vidros lutando contra o dilúvio como a minha consciência. Ana esperava em casa, chá quente na mesa. Como foi? Morto, respondi. Antes mesmo do cancro. Ela assentiu, compreendendo. Mas naquela noite, sonhei com a adega, Manuel enterrado vivo, as mãos dele arranhando a terra, gritando o meu nome. Acordei suado, o ódio ainda vivo, uma raiz teimosa. Meses viraram anos. Manuel morreu em cela, o obituário no diário de notícias descrevendo-o como empresário controverso. Enterro discreto, só família. Não fui. Em vez disso, doei 1 milhão para um centro oncológico em Lisboa, em nome dele, ironicamente. Para que outros sofram menos, disse à imprensa. Ana curou-se devagar, terapia em Belém, passeios com Sofia pelo oceanário. Encontrou trabalho numa galeria de arte no Chiado, pintando paisagens do Tejo que capturavam a luz que Manuel nunca vira. Eu casei-me com uma engenheira de Porto, Marta, de riso franco e mãos que construíam pontes. Tivemos um filho, Tomás, em honra do velho empregado da adega. Mas o passado sussurrava. Uma carta de um advogado, o testamento de Manuel. Deixara tudo para Ana, a casa, as vinhas, com uma cláusula, ao irmão, nada. Ele nunca pertenceu. Ri-me, queimando o papel na lareira. Mas o ódio reacendeu, fraco como brasa. Vamos ao Alentejo, disse a Marta. Comprar as vinhas. Fazer solar. Compramos, transformando barris em painéis, vinho em energia. Sofia plantou a primeira videira sob o sol, rindo. Paz. Quase. Então, o telefonema, João, de volta de Espanha, bêbado e desesperado. O pai deixou-me na miséria. Ajuda-me, cunhado. Pela Ana. Ignorei. Mas ele não parou, mensagens, visitas à porta. Uma noite, invadiu a penthouse, olhos selvagens. Tu mataste-o. Com as tuas doações, o julgamento. Lutei para fora, chamando a polícia. Ana chorou, ele é fraco, como o pai o fez. Fraco. Como eu quase fora. O ciclo quebrara. Ou só mudara de mãos. João desapareceu após o incidente, engolido pelas ruas de Lisboa como tantos filhos pródigos antes dele, rumores de um bar em Barro Alto, dívidas com agiotas do Cais do Sodré, um bilhete de comboio para Faro onde o sol engana os tolos. Ana enterrou o luto devagar, transformando-o em telas, retratos abstratos de homens partidos, exibidos numa galeria em Lisboa Factory, onde o Tejo refletia as luzes neon como promessas falsas. É catarse, disse ela numa vernissage, o vinho verde fluindo como lágrimas não choradas. Eu comprei a primeira peça, um emaranhado de sombras e ouro, pendurando-a na sala da penthouse como lembrete. A arte cura, mas as cicatrizes ficam. A minha vida com Marta era um contraponto sereno, fins de semana em Sintra, onde as neblinas da serra envolviam as quintas como véus de noiva, e Tomás aprendia a escalar árvores antigas, rindo com o vento nos cabelos. Sol arado expandia-se para o norte, painéis solares nos telhados de Porto, iluminando as caves de vinho do Douro com energia limpa. Eu era o homem que os jornais chamavam o Sol de Portugal, entrevistas na SIC Notícias onde posava humilde, não é sobre mim. É sobre os que o sol esquece. Mas o ódio por Manuel, ou o que restava dele, era uma erva daninha, enraizando-se em solos inesperados. Sonhos recorrentes, a adega escura, o gotejar da água, mãos ossudas arranhando madeira. Acordava com o peito oprimido, Marta ao lado murmurando, SHH, amor, passa. Passava. Não inteiramente. A vingança completa exigia mais que prisão e morte, exigia erradicação. Tudo reacendeu com a herança. O advogado de Manuel, um rato de óculos em Alcântara, convocou-nos para uma leitura formal na biblioteca da casa em Belém, a mesma onde ele me humilhara anos antes. Ana hesitou, não vás. É veneno. Mas eu insisti, fecho o livro. A casa cheirava a mofo e ausência, azulejos rachados pelo tempo. O advogado leu o testamento com voz monótona, vinhas para Ana, ações dispersas para Sofia, e para mim. Nada. O testador expressa, ao Sr. Oliveira, o intruso que se fingiu de família, 0. Ele nunca pertenceu, apesar das doações hipócritas. O advogado pigarreou, desconfortável. Há um codicilo privado para si, Sr. Oliveira. Entregou-me um envelope selado, o papel amarelado como pele envelhecida. Abriu ali, sob os olhares, uma carta datilografada, assinatura trêmula. Rapaz. Se lês isto, estou morto. O cancro venceu, como tudo vence os castros no fim.
Odeio-te, por me expores, por me fazeres ver o monstro no espelho. Mas invejo-te, construíste sem roubar almas. As vinhas são amaldiçoadas. Vendas, queima-as. Não deixes que o meu sangue as toque. Perdão? Não peço. Mas uma verdade, a Ana não é minha. O João. Ele é teu meio-irmão. A tua mãe, a costureira, e eu. Uma noite em 1985, após uma festa no Bairro Alto. Ela pediu dinheiro para ti, bebê. Eu dei, mas com condições. Ela calou-se. Agora sabes, o sangue é espesso e venenoso. Manuel. O mundo inclinou-se. Ana ofegou, mentira. Mas o ADN, que mandei testar em segredo num lab de Coimbra, confirmou 99,9% de parentesco com João. Irmão. O traidor, o fraco, sangue do mesmo pai, o monstro que nos unia. Fugi para o Alentejo, sozinho, dirigindo pela noite como um demónio possuído. As vinhas dos castros estendiam-se negras sob a lua, fileiras de uvas como dentes cerrados. Parei na adega, a mesma onde quase morrera, e desci, a lanterna do telemóvel cortando a escuridão como uma navalha. Sentei-me à mesa, abrindo uma garrafa velha, o mesmo tinto de anos atrás. Bebi, o vinho queimando como ácido. Irmão. Manuel plantara a semente da discórdia no meu próprio ventre. A vingança, que pensara doce, era baile. Eu destruíra o pai, mas herdera o filho, João, vagando como um fantasma. Liguei para Marta, volto amanhã. Preciso de ti. Ela, sempre o farol, o que quer que seja, aguentamos. De regresso, contei a Ana tudo. Ela chorou, não de raiva, mas de alívio perverso, explica o porquê dele nos odiar tanto. Éramos lembretes vivos. Decidimos vender as vinhas, doar o produto para um orfanato em Trás-os-Montes, a terra do avô dele, ironia final. João reapareceu então, como um corvo atraído por carniça. Bateu à porta da Ana uma noite de temporal, encharcado e cheirando a gin, ouviu o testamento. Dinheiro, mana. Partilha. Ela chamou-me. Encontrei na sala, olhos ingestados como os do pai. Senta-te, irmão, disse eu, a palavra pesada na língua. Ele piscou, irmão. O quê? Contei a verdade, o envelope amarelado na mesa como uma relíquia. João riu, histérico, depois chorou, ele sabia. E nunca disse. Filho da puta. Abraçamo-nos, awkward, o cheiro dele a derrota misturando-se ao meu de colónia. Ajuda-me, por favor. Recomeçar. Hesitei. O ódio por Manuel estendia-se a ele. Não. João era vítima, como eu. Vem para Solarade. Gerir o solar no Douro. Limpa-te primeiro, reabilitação em Vila Nova de Gaia. Ele aceitou, trêmulo. Meses de luta, desintoxicação, terapias onde confessava apostas como pecados. Ana perdoou devagar, jantares familiares no meu terraço, Sofia a desenhar a família solar. Mas o veneno persistia. Uma noite, João confessou, o pai planeou tudo. A extorsão na adega. Não era só por ti. Ele queria que eu te matasse, herdar tudo. O sangue fraco limpa o forte, disse ele. Fúria reacendeu. Enterrei o envelope na adega, uma campa simbólica, mas o fantasma de Manuel ria nas sombras. Expandi Solarade, parques solares em Sagres, energia para pescadores do Algarve. Doações anuais, listas onde o meu nome brilhava, inspirando outros, ninguéms, a subir. Fui palestrante em TEDx Lisboa, contando a história sem nomes, da cuspidela à coroa, como o sol queima as sombras. Marta engravidou de novo, uma menina, chamá-la íamos luz. A vida florescia, mas o passado espreitava. Uma carta de um prisioneiro anónimo, Castro morreu a amaldiçoar-te. Cuidado com o sangue. Ignorei. Mas encontrei João uma noite, recaído, garrafa na mão na cave do Douro. Não consigo, soluçou. Sou ele. Segurei-o, não. És nós. Luta. Ele lutou, e venceu, por agora. O ciclo. Quebrado, mas frágil como cristal de Valência. Com o tempo, as doações tornaram-se o meu escudo e a minha espada, listas intermináveis nos jornais, o meu nome entre filantropos como um farol no nevoeiro do Chiado. Fundei a Oliveira Foundation, focada em energias renováveis para comunidades pobres, painéis em barracas de louros, turbinas eólicas nas falésias da costa vicentina, onde o vento atlântico uiva como lamentos não ditos. As inaugurizações eram festas discretas, bifanas quentes, fado ao vivo,
crianças de olhos grandes a ligar interruptores pela primeira vez, luz banindo sombras como milagres seculares. Ana floresceu na arte, a sua exposição, Sangue e Sol, lutou o mate, painéis refletindo o Tejo como veias de mercúrio. Críticos do jornal de notícias chamavam-na a voz da redenção lisboeta, e ela sorria, mas eu via as noites em que pintava até sangrar os dedos, exorcizando o fantasma do pai. Sofia, agora uma pré-adolescente de tranças e sonhos de engenharia, visitava-me semanalmente. Tio, ensina-me a fazer sol. Eu ria, levando-a aos estaleiros de sol arada em Almada, onde ela soldava cabos com supervisão, o arco elétrico dançando como fogos de artifício. João estabilizou-se no Douro, casou com uma enóloga de Pinhão, de mãos manchadas de mosto e riso contagiante. Geria um projeto híbrido, vinhas solares, uvas regadas por painéis que captavam o sol inclemente do vale. Irmão, dizia ele nas videochamadas, o sotaque nortenho engrossado pelo vinho, o pai odiava o sol. Dizia que queimava as raízes. Mas tu mostraste que ilumina. Eu assentia, mas o elogio coçava como sal numa ferida aberta. O pai, o nosso pai, plantara dúvidas que brotavam em momentos quietos, reuniões de conselho onde acionistas questionavam as minhas origens humildes, ou jantares de gala no Four Seasons onde casais sussurravam, o cunhado vingador. Marta, grávida de Luz, apertava o meu braço, eles invejam o que não podem comprar. O nascimento de Luz foi um amanhecer, no Hospital de Santa Maria, sob luzes fluorescentes que eu ajudara a solarizar, ela chorou com força, olhos verdes como os da avó Ana. Batizámo nos Jerónimos, o mesmo mosteiro do casamento da tia, com Sofia como madrinha e João como padrinho, círculo fechado, mas não sem fantasmas. Durante a missa, o padre invocou perdão como o sol que nasce todos os dias, e eu rezei em silêncio, por Manuel, não amor, mas indiferença. Oliveira Foundation cresceu, parcerias com a UE, prémios ambientais em Estocolmo que me levaram a voos sobre a Europa, vendo de cima como o sol não discrimina fronteiras. Mas em casa, o eco das doações perseguia-me. Uma reportagem na Visão, o homem que comprou a família Castro, por trás das doações, uma vingança. Entrevistaram ex-empregados de Manuel, tecendo narrativas de obsessão patológica. Respondi com um comunicado, as doações são para o futuro, não o passado. Então, o golpe, um leak anónimo, e-mails antigos da Solarad, mostrando comissões cinzentas em projetos iniciais, favores a políticos de Évora. O público estampou, o sol tem sombras, fraudes no Império Verde. Ações caíram 15%, acionistas uivavam. Ana ligou em pânico, é ele. O pai, do além. Não. Mas suspeitava, um ex-sócio rancoroso, talvez pago por resquícios do Império Castro. Contratei investigadores, os mesmos de Aveiro, rastreando o IP a um cibercafé em Faro. Um jovem, 22 anos, filho de um fornecedor arruinado por Manuel. Queria justiça, confessou na esquadra. Como o senhor fez? Prendi-o no abraço, pagando a fiança. Justiça não é vingança. Aprendi isso. O escândalo passou, transparência total, auditorias públicas, mas deixou marcas. Noites em claro, questionando, era eu o monstro agora, doando para espiar ou dominar. João veio a Lisboa para um jantar familiar no Cais do Sodré, o Rio Negro lá embaixo lambendo os cais como memórias. Bebemos moscatel, Sofia contando anedotas da escola. Tio, vais doar o mundo todo. Piada inocente, mas cortou fundo. Não o mundo, respondi. Só a parte escura. Ele ergueu a taça, ao pai, que nos ensinou a odiar, mas não a perdoar. Perdoar. Tentei. Visitei a campa de Manuel em Cemitério dos Prazeres, lápide simples, Manuel Castro, de 1950 a 2025. Construtor de legados. Flores murchas, ninguém. Deixei uma semente de girassol, raiz para o sol. Descanse, murmurei. O seu veneno não nos define mais. Mas definiu. Luz cresceu a engatinhar sob painéis de brincar, e eu via Manuel nela, o queixo teimoso, o brilho calculista. Ela é a luz, dizia Marta. Não sombra. Ana teve uma recaída, depressão pós-exposição, comprimidos vazios na casa de banho. Encontrei-a a tempo, hospital em Belém, tubos e monitores bipando como acusações. Sinto ainda, sussurrou ela. A cuspir em mim. Segurei-a, ele cuspiu em nós. Mas cuspimos de volta, com vida. Ela recuperou, pintando agora retratos de mulheres fortes, a mãe, Marta, ela própria. Sofia ganhou uma bolsa da minha fundação, ironia doce, estudando engenharia renovável na IST. João e a mulher tiveram um filho, Manuelzinho, para redimir o nome, disse ele. Rime, cuidado com o peso. O eco das doações crescia, listas anuais no Expresso,
o meu nome no topo, inspirando cópias em Coimbra e Braga. Mas numa gala da fundação, um velho conhecido de Manuel aproximou-se. Ele teria orgulho, sabes? No fim, disse que eras o único Castro verdadeiro. Orgulho. O ódio flutuou, leve como fumaça. Diz-lhe que aceitei. A vida seguia, casamentos, aniversários, o Tejo fluindo eterno. Mas em noites de lua cheia, ouvia o eco, não pertences. E respondia, sussurrando para o vazio, agora, pertenço a tudo. 10 anos após o julgamento, Lisboa celebrava o Ano do Sol, uma campanha minha, com a Câmara, iluminando fachadas medievais com energia renovável, o chiado brilhando como um colar de esmeraldas sob o céu estrelado. Eu era o orador principal na Praça do Comércio, milhares aplaudindo enquanto drones projetavam hologramas de painéis solares sobre o arco. Ana estava na primeira fila, Sofia ao lado com o diploma fresco de engenheira, João com a família nortenha, Marta com Luz e Tomás, agora um miúdo de 10 anos que sonhava com Marte. Pai, vais solarizar o espaço, brincava ele. Falei de raízes, eu vim das ruas de Alfama, onde o sol batia impiedoso mas prometia mais. Hoje, doamos não por culpa, mas por luz. Aplausos trovejaram, flashes cegando como o sol do meio-dia. Após, uma recepção no terreiro do Paço, canapés de bacalhau, vinho verde gelado, conversas sussurradas de política e inveja. Um homem idoso aproximou-se, andador na mão, Tomás, o empregado da adega, agora reformado em Évora. Lembra-se de mim, senhor? Daquela noite. Abracei-o, como esquecer? Salvou-me a vida. Ele piscou, olhos nublados, e o senhor salvou a minha. O velho Castro devia-me salários. Com a falência, nada. Mas as suas doações. Paguei a casa aos filhos. Histórias assim multiplicavam-se, cartas de Alcântara, e-mails de Setúbal, rostos em inaugurizações que diziam, você deu-me o sol quando era noite. Oliveira Foundation era um império de luz, valendo mais que os Castros jamais sonharam, ético, transparente, enraizado no real. Mas o clímax da vingança veio quieto, como o nascer do sol. Uma biografia não autorizada, Sombras do Sol, a queda dos Castros e o ascenso de Oliveira, por um jornalista de Faro. Chegou às minhas mãos em prova, capítulos dissecando Manuel como um cadáver, os desvios, a noite com a minha mãe, a extorsão planeada. E eu, o vingador que se tornou rei, mas carregando o trono nas costas. Convidei o autor para jantar no meu terraço, o Tejo Negro lá embaixo. Publique, disse. Mas adicione, o perdão não é fraqueza. É o sol que queima o veneno. O livro vendeu como pastéis de nata, debates na RTP, podcast em Cascais. Ana escreveu o prefácio, o sanguiné, mas o sol liberta. João, numa entrevista rara, admitiu, eu era o fraco. Agora, sou raiz. Eu visitei a adega uma última vez, sozinho, o Alentejo em flor de cortiça. Desci, a lanterna iluminando teias de aranha como véus fúnebres. Enterrei a biografia ali, não como segredo, mas como fim. Manuel, disse ao vazio, pertenci. E venci. Subi, o sol poente tingindo as vinhas de sangue e ouro. Dirigi para norte, para a família, não a dos Castros, mas a que construí, risos de crianças, mãos entrelaçadas, luzes acesas em casas humildes. O ódio queimara-se no sol da vida. Restava cinzas, e nelas, sementes novas. Ana ligou naquela noite, irmão, a Sofia vai trabalhar contigo. Solarizar o mundo. Sorri para o telemóvel, que venha o sol. E veio, impiedoso, generoso,